Vou trazer para você aqui a estratégia que pode mudar, hein? A sentença do Tribunal Superior Eleitoral em cima do capitão Bolsonaro. Afinal de contas, todo mundo dando conta de que sim, ele se torna inelegível a partir do momento em que o Xandola pegar a caneta e for com tudo para cima dele. Estão falando, gente, nos bastidores que deram duas opções para o Bolsonaro, tá? Eu vou vender para você conforme eu comprei, tá certo? Porque se é verdade ou não, se é fake news ou não, eu também não sei. Mas é uma informação que está muito forte nos bastidores. Quando eu falo bastidor, gente, é notícia que não é formulada para ir para a imprensa. Mas são comentários de pessoas que estão perto ali do presidente, pessoas que estão dentro do partido, e a conversa rola. Você sabe que rola. Rola no cafezinho, de repente chega para nós aqui e eu vou comentar para você, tá? Não tô cravando para você uma notícia não, trazendo para você uma notícia de bastidores. Diz que fizeram duas propostas pro capitão Bolsonaro. Duas. Você quer ir pra cadeia ou você quer ficar inelegível? Você tem que escolher, né? Você tem que escolher, porque quem manda neste país aqui, você já viu quem manda aqui. E nós temos elementos suficientes para colocar você na cadeia. Desde a tua briga com a Maria do Rosário, né? Da tua briga lá com a Maria do Rosário, aquele processo lá que você foi machista com ela, né? A Maria do Rosário fala que vai enfiar a mão na lata do capitão, e o capitão fala, então me dá que eu te dou outro. Vocês lembram daquela? Que ele chama ela de vagabunda, enfim. Né? Desde aquilo ali, depois ele se torna presidente da República, o processo para, até você, né, incentivar o povo brasileiro a não tomar a picadinha Xing Ling. Nós vamos colocar você em cana por conta de você ser um genocida. Tem o 8 de janeiro, que o Barba tá falando aí nas lives dele lá, que ele tá fazendo com o Marcos Uchoa, que ninguém tá assistindo, que a gente só fica sabendo o que deu depois pela própria assessoria de imprensa dele. Quem é a assessoria de imprensa do Barba hoje? É o consórcio de veículos de imprensa. Assessoria do Barba. É uma assessoria, né? Imprensa, uma pinóia, né? Jornalismo, uma pinóia. Fala assim em isenção, fala que o jornalismo tem que ser isento, que o jornalismo conta os fatos, narra a verdade, não tem partidarismo. Aqui no Brasil, uma pinóia. Que o jornalismo aqui não é jornalismo, é militância e assessoria de imprensa. Há pouco tempo agora nós vimos um painel lá, um bate-papo da Globo News, caras falando daquele projeto Minha Casa Minha Vida, daquela casinha que parece uma caixinha de sapato, né, que estão querendo fazer em Campinas. E diga-se de passagem, uma falta de vergonha na cara mesmo do prefeito de Campinas, e oferecer uma caixinha de sapato para as pessoas, chamando aquele de projeto urbanístico, né? De projeto social para as pessoas morar, né? Falta, olha, meu Deus, falta de amor ao próximo, sabe? O cúmulo da falta de vergonha na cara de um governante é o que o prefeito de Campinas está querendo fazer lá, aquelas casinhas, né? Vocês viram isso? E que o Lula, né? Tô falando do Lula, meu amigo. O Lula sentiu vergonha do projeto do prefeito de Campinas, ligou na assessoria de imprensa dele lá na Globo News e falou assim, não, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa de Campinas. Eu jamais faria um negócio desse aí. Porque o cara também, né, falou, nem tanto, né? Sou burro, mas nem tanto, né? E o Bolsonaro trouxe uma estratégia interessante. Ele disse o seguinte, ó, me julguem como julgaram a chapa Dilma e Temer lá em 2017, disse Bolsonaro. O TSE adotou um entendimento que liberou a chapa encabeçada pela ex-presidente petista e, né, entendeu que, apesar de tudo, das pedaladas, dos crimes, das pedaladas fiscais que a Dilma cometeu, que culminou no impeachment dela, mas ela, na outra eleição ela já estava disputando o Senado por Minas Gerais, né? Então o presidente Bolsonaro está dizendo o seguinte, me julgue da mesma forma, tá tudo certo, né? Podem me tratar como criminoso que vocês querem tratar, porque a Dilma, né, cometeu um crime de pedalada fiscal, tanto é que foi empichada
no Senado, na Câmara e homologado pelo Supremo Tribunal Federal e o TSE dá o veredito, mas ninguém tirou os direitos políticos dela, né? Eu vou trazer os detalhes dessa fala que promoveu um buchicho aí, um buchicho nos bastidores da informação. Eu já volto. Olha, a chance de você ganhar entre R$2.000 e R$10.000 por mês trabalhando comigo, não para mim, porque eu falo sempre isso daqui. Se você quer liberdade financeira, pare de trabalhar para os outros e trabalhe para você. O que você tem de mais precioso é o seu tempo. O seu tempo vale muito, mas na verdade paga-se muito pouco. E por que paga-se muito pouco pelo tempo das pessoas aqui no Brasil? Já reparou que a média salarial aqui mal dá para as pessoas sobreviverem? Quanto mais ter liberdade financeira. Então eu estou chamando você para fazer um teste. Aqui no link da descrição tem um link que se chama Meu Novo Trabalho. Novo significa algo novo, oportunidade nova para você. De primeiro momento eu falo para as pessoas, não precisa deixar o que você está fazendo, mas comece a trabalhar comigo, não para mim, trabalhar comigo nesta plataforma incrível, dedicando o pouco tempo que você tem. Eu tenho certeza que você, trabalhando menos do que você dedica tempo aí aonde você está, você já vai empatar o salário, né, que você ganha aí, e aí você vai fazer as contas. Bom, então se eu dedicar mais tempo, que é algo que eu tenho de mais precioso aqui, acabou. Eu alcancei a minha liberdade financeira e aí o céu é o limite. Entre R$2.000 e R$10.000 por mês, link aqui na descrição, corre lá. Quero trazer para você essa estratégia muito interessante do Capitão. Vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho das notificações. Ele diz o seguinte, ó, me julguem como vocês julgaram a chapa Dilma e Temer lá em 2017. Como é que aconteceu aqui? O ex-presidente Bolsonaro disse, portanto, que não terá os seus direitos políticos cassados se o Tribunal Superior Eleitoral adotar o mesmo entendimento de 2017, ao julgar a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, candidato a vice-presidente dela naquela época. Me julguem a exemplo como foi julgado o caso da chapa Dilma e Temer, declarou Bolsonaro aos jornalistas, portanto, nesta manhã. Depois de uma visita ao senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, o TSE marcou, portanto, para quinta-feira, dia 22, o julgamento da ação que pode tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Assim como Bolsonaro, a chapa que venceu a eleição lá em 2014 foi acusada de abuso de poder econômico. O ex-presidente é acusado pela reunião de embaixadores em julho de 2022 e por questionar a transparência e segurança do processo eleitoral. A partir do momento em que o tribunal, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar no meu caso, que no meu entender deve ser assim, por uma questão de coerência, a acusação contra mim, por me reunir, né, com embaixadores, torna-se frágil, declarou a jornalistas, portanto, no início da semana, depois de uma visita ao senador Flávio Bolsonaro. É só seguir o precedente do tribunal, o que aconteceu lá em 2017, que eu vou ser absolvido também. Não tem por que caçar os meus mandatos políticos. O capitão também disse que se reuniu com embaixadores fora do prédio, fora do período eleitoral, e a reunião foi uma resposta ao ministro Edson Fachin da Suprema Corte Brasileira, que 2 meses antes também tinha reunido embaixadores fora da sua competência e ressaltou o capitão para falar sobre as eleições, ou seja, ministro da Suprema Corte se metendo com política. É isso que o capitão está falando. Ele pode, né? Com ele tá tudo certo. Em 2017, por 4-3, venceu a tese de que não havia comprovação de que o dinheiro oriundo de propinas de mega esquema de corrupção da Petrobras tivesse sido usado na
na campanha petista. O então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, daquela época, deu o voto de desempate, né? O famoso voto de Minerva, e afirmou a justiça que tinha de se conter e agir rigorosamente dentro da lei e das provas para não caçar a soberania popular. Aí, abre aspas aqui. O objetivo desta questão é muito sensível. Não é se equiparar com qualquer outro, porque tem como pano de fundo a soberania popular. Por isso é que a Constituição estabelece limites. Não se substitui um presidente da República a toda hora, ainda que se queira. É a Constituição que deve ser valorizada e também não ultrapassar os limites da soberania popular a despeito do valor da nossa decisão, declarou Gilmar Mendes naquela decisão. Exatamente o mesmo entendimento o capitão Bolsonaro está pedindo para ele, né? Respeitem a soberania popular. Trate-me como vocês trataram o caso da Dilma Rousseff. Não é todo dia, né, que se tira do povo a vontade de mudança por conta de um presidente da República legitimamente eleito, no caso em 2018, o capitão Bolsonaro, e que estava fazendo política, sim, senhor. Ele poderia reunir com os embaixadores, diferentemente de um ministro da corte que deve apenas se manter na sua posição de isenção e guardar a Constituição para que a lei se cumpra, independentemente de favoritismo político, o que tem acontecido muito na Corte Brasileira. A Corte Brasileira é politizada, gente. Vocês estão vendo aí o Zanin sabatinado no Senado Federal por políticos que vão decidir se ele serve ou não para estar lá guardando a Constituição, né? Há advogado pessoal do atual presidente da República. Então, infelizmente, enquanto não se mudar isso, não se votar uma lei para que ministros da Suprema Corte cheguem lá por pura meritocracia, né? Por concurso público, por notável saber jurídico, né? Passar em provas, não é verdade? O Brasil não vai mudar, infelizmente, porque os caras chegam lá devendo favor, aí é complicado, é a última instância, tá entendendo? É muito mais fácil meter uma caneta, mandar tirar do ar um comentário desse meu aqui, do que desagradar aqueles que eles devem favor. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Eu quero pedir para você o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, é extremamente importante, e nós voltamos, claro, daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já.